Olá, boa tarde. Começa agora o JTV UFMA. Vamos aos destaques de hoje. Entenda as consequências do racismo recreativo quando a discriminação se esconde em piadas e comentários do cotidiano. Escola de São Luís utiliza o letramento racial como ferramenta pedagógica para promover o respeito à diversidade e a construção da cidadania. São João do Maranhão atrai visitantes de todo o mundo para o nosso estado e aquece ainda mais o turismo. E no quadro Sala de Entrevista tem um bate-papo com o professor da UFMA, Juarez Mota, sobre as consequências e os desafios das mudanças climáticas para o nosso estado. Nosso telejornal está no ar. Terça-feira, 16 de junho, vamos aos destaques de hoje com giros de notícias. Um motoqueiro morreu na BR-135 após colidir com um carro. O acidente aconteceu próximo ao povoado Sítio Novo, em Bacabal. A vítima, identificada como Francisco da Silva, de 47 anos, estava de moto a caminho da fazenda onde trabalhava. O carro envolvido na colisão também saiu da pista e pegou fogo. Segundo a polícia, 2 pessoas estavam no carro. Após receber atendimento médico, o motorista do carro foi encaminhado para a delegacia de Bacabal. E segundo a polícia, ele se recusou a realizar o teste do bafômetro. Uma ponte localizada no acesso ao povoado Rumo, no município de Cururupu, desabou na manhã desta segunda-feira durante a passagem de um caminhão. Segundo a prefeitura, o motorista ficou preso na cabine após a estrutura ceder, mas foi resgatado com segurança pelas equipes de emergência. A prefeitura informou também que os trabalhos de reconstrução serão iniciados nos próximos dias e que um acesso alternativo já foi disponibilizado. A Polícia Civil realizou neste mês de junho a Operação Extremo Oeste, voltada ao combate de furtos de energia elétrica. A operação aconteceu nas cidades de Pinheiro, Bacurituba, São Bento, Cururupu, Apicum-Açu e Santa Luzia do Paruá. Ao todo, 12 estabelecimentos foram autuados. 4 pessoas foram presas em flagrante. Outras 10 prestaram depoimento e vão responder criminalmente pelos crimes de furto de energia elétrica. O racismo nem sempre se manifesta de forma escancarada. Muitas vezes ele se esconde em piadas, brincadeiras e comentários aparentemente inofensivos, mas que reforçam a discriminação racial. E esse tipo de conduta pode sim ter consequências legais. Na reportagem de Luciana Rodrigues e Ricardo Miranda, você vai entender o que é o chamado racismo recreativo e quais são as penalidades previstas para quem pratica esse tipo de crime. Você vai conhecer também uma escola que utiliza o letramento racial como uma ferramenta pedagógica fundamental para promover o respeito à diversidade e a construção da cidadania desde a infância. Preconceito disfarçado de diversão. Frases que agridem a dignidade de pessoas negras. O racismo no mundo virtual ou no cotidiano abala a autoestima, destrói sonhos e afeta a saúde mental. Não surge do nada, é toda uma construção histórica e social que precisa ser combatida. Ninguém nasce racista, torna-se racista. Por isso é tão importante trabalhar com a questão do letramento racial já na infância. A leitura é uma forte aliada na construção de uma sociedade mais justa e sem preconceito. Na sala de aula, educação antirracista, livros, diálogo e consciência de que palavras e atitudes podem machucar, mas também podem libertar gerações de comportamentos preconceituosos. Na Escola Elizabeth Fecuri, o respeito pelas diferenças é construído no dia a dia. E aí surgiu o letramento racial. Entendimento esse que eu fui tendo a partir de muitas leituras, de pesquisas mesmo. Então eu fui vendo que a questão do letrar na infância seria a melhor parte para conseguirmos minimizar essa situação dessa não aceitação dessa criança. Então eu sempre apontei isso porque eu fui uma criança negra, né? Sou negra e me identifiquei então a partir do momento que eu me aceitei.
e vejo a necessidade de ter e de trabalhar com as crianças desde sempre. Um mundo mais colorido, com todos sendo protagonistas. Autorreconhecimento, construção de identidade, valorização das diferenças. Nós trabalhamos com a leitura, parte da leitura, né? E depois a gente vai à roda de conversa, né? A opinião das crianças, o que elas acham, o que elas pensam. Aí depois a gente faz a atividade escrita, desenho, pintura, a arte em si. E aí a criança vai se reconhecendo naquele desenvolvimento, naquela atividade, na questão do cabelo, na questão da cor da pele, de olhar para o outro. Sem formação, instrução e senso de coletividade, cenas assim se repetem. Mas não podem ficar impunes. Em 2023, a injúria racial foi equiparada ao crime de racismo. A atualização legal também fala que os crimes terão penas aumentadas de 1/3 até a metade quando ocorrerem em contexto ou com intuito de descontração, diversão ou recreação. No Maranhão, vítimas de práticas discriminatórias podem contar com o apoio de diversas comissões da OAB. A maioria das vezes, quando acontece em instituição, a própria empresa ou instituição, ela não toma a devida providência, onde dessa situação ela pode ser responsabilizada também civilmente. A pessoa que sofre racismo pode estar indo na OAB, ela vai ter todo um aparato legal, nós acompanharemos ela em todo o procedimento, desde a investigação até o trâmite judicial. Letramento racial, amparo legal em busca de uma sociedade menos racista, mais humana e igualitária. Pois é, a educação é a base de tudo. Ainda falando sobre educação e diversidade, eu chamo agora o repórter John Raen, que traz informações sobre o lançamento do livro Povos Indígenas Livres, Isolados na Amazônia. Boa tarde, John. Olá, boa tarde. O livro reúne diversos estudos e experiências de países da América do Sul e busca chamar a atenção para os desafios enfrentados por essas populações e também para a necessidade de garantir a preservação de seus territórios e modos de vida. Eu conversei com Rosana Diniz, vice-coordenadora do Conselho Indigenista Missionário do Maranhão, que falou como surgiu a ideia de reunir esses artigos em uma publicação. O CIMI existe há 50 anos no Brasil e esse tema partiu do interesse do CIMI a partir dos primeiros massacres relatados de povos indígenas em isolamento voluntário no estado de Rondônia, na década de 80. Então, esses vários relatos que chegaram ao conhecimento do Brasil todo levou o CIMI a se interessar pela temática. E a partir daí começou a estudar as informações, fazer levantamento de campo e a fazer publicações relacionadas a esse tema. Essa é a segunda publicação do CIMI no Brasil sobre o assunto. E quais são os principais temas e reflexões que o livro traz sobre os povos indígenas livres e isolados? Então, o livro, na primeira parte, ele traz o trabalho da igreja, do CIMI, que é a igreja, em articulações com várias outras organizações da própria igreja, onde ele vai trabalhar também com temas que a ONU aborda com relação a esses povos. Na segunda parte, fala dos isolados vivendo voluntariamente no Brasil. Na terceira parte, traz dados sobre os isolados em toda a América do Sul. E nos demais artigos, vai trazendo as problemáticas que esses povos vêm enfrentando. Além de um artigo específico sobre a questão da autonomia e autodeterminação desses povos, que preferem, então, uma vivência para o mundo interior, rejeitando esse mundo exterior. Por isso que a equipe do CIMI os classifica como povos livres, porque eles tendem a ter como contato o seu mundo interior, recusando o mundo exterior. Pois é, o livro propõe uma reflexão sobre os desafios e a proteção dos povos indígenas livres e isolados. Ana, eu volto com você. Obrigada, John. E a UFMA publicou nesta semana a chamada interna, que estabelece os critérios para a distribuição de 23 bolsas suplementares de mestrado concedidas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. O objetivo é apoiar os programas de pós-graduação acadêmicos da instituição, promovendo a permanência de alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica e estimulando a igualdade de gênero.
As propostas devem ser encaminhadas com o formulário de inscrição para o e-mail da AGUFMA que aparece na sua tela. O prazo é até o dia 24 de julho. O edital completo e mais informações você encontra no site da UFMA. Os meses de junho e julho são especiais para o nosso estado, né? Nesse período, o Maranhão recebe ainda mais visitantes de todo o mundo, atraídos pela riqueza cultural do nosso São João. A cada ano, a festa se consolida como um dos principais destinos turísticos do período junino em todo o Brasil. O São João do Maranhão já ultrapassou as fronteiras do estado. A movimentação começa pelo aeroporto. Entre os dias 1º e 30 de junho, cerca de 197 mil passageiros devem passar pelo terminal de São Luís. Os dados do Observatório do Turismo mostram que São Paulo foi o principal emissor de turistas para o São João maranhense em 2024, seguido por Paraná e Rio de Janeiro. São Paulo, especificamente, é um público de consumo muito forte a nível de turismo. Então, dificilmente um dos principais destinos emissores de turistas não vai ser o estado de São Paulo para diversos outros estados aqui do Brasil. Então o Maranhão também está inserido dentro desse contexto. O São João do Maranhão atrai cada vez mais turistas de diferentes regiões do país. Isso movimenta o comércio e transforma São Luís num verdadeiro palco de encontros culturais. Quem chega por aqui para conhecer a festa, leva na bagagem uma experiência que ultrapassa as fronteiras geográficas. É totalmente diferente a cultura, então eu venho do Rio Grande do Sul, do Paraná e atualmente do Rio de Janeiro. E aí chegar aqui é muito diferente a questão cultural, a recepção das pessoas. As pessoas aqui do Maranhão são muito solistas, muito educadas e muito queridas. A questão é essa, assim, da diversidade cultural que a gente tem no Brasil, né? E é justamente essa identidade cultural que encanta os visitantes. A gente quer provar as comidas típicas, que a gente tem que descobrir quais são todas. E a gente quer ver o boi, né, que todo mundo fala que é o melhor, assim, do evento. E as festas, né, tem os shows, todo mundo fala que é bem animado, dá bastante gente, tem até de segunda, então hoje a gente vai lá aproveitar. Do Bumba Meu Boi à culinária típica, o estado oferece experiências que vão além dos arraiais. Eu já sabia que era bonito, todo mundo já tinha me falado, mas eu fiz questão de ficar aqui para poder viver a festa junina. Estou ansiosíssima, tenho certeza que vai ser bom. O aumento no número de visitantes também é resultado do trabalho de promoção do destino Maranhão dentro e fora do país. O turismo ele é considerado como uma cadeia econômica, então vai ter impacto tanto na hotelaria, tanto na parte do artesanato, tanto na parte também aqui dos bares e restaurantes, cafeterias, dentre outras questões. Além disso, também o próprio motorista de aplicativo começa a receber mais corridas, dentre outras coisas. Então esse impacto que o turismo tem dentro da economia é um impacto muito forte. E os reflexos aparecem nos números. Em comparação com 2024, a movimentação no aeroporto cresceu 37%, resultado que reforça a consolidação do São João como um dos principais atrativos turísticos do Maranhão. O nosso São João realmente é muito rico e lindo de se ver, né? E para quem estiver visitando o nosso estado, ainda tem muitos arraiais nesses 2 meses de festa. Só acessar as redes sociais do Governo do Maranhão e também aqui da Prefeitura de São Luís para você ficar por dentro da programação dos arraiais em São Luís e em todo o Maranhão. Vamos mudar de assunto agora, né? Para falar sobre as mudanças climáticas que também têm afetado a capital maranhense. Bom, chuvas intensas, alagamentos e até fenômenos atmosféricos incomuns acendem o alerta da população e do poder público. Vamos debater mais sobre esse tema agora no quadro Sala de Entrevista com a jornalista Luísa Rabelo. Os efeitos das mudanças climáticas já fazem parte da realidade de muitos brasileiros. Aqui em São Luís, chuvas intensas, alagamentos e fenômenos atmosféricos incomuns
tem chamado a atenção da população. Para entender como essas mudanças afetam a capital maranhense e todo o estado, a gente conversa agora com Juarez Mota Pinheiro, ele que é professor doutor em climatologia do curso de geografia aqui da UFMA. Professor, seja muito bem-vindo ao Sala de Entrevista. Obrigado pelo convite e é sempre um prazer atender a TV UFMA. Professor, a gente está falando aí de mudanças climáticas consistentes, mudanças climáticas importantes. Quais são os impactos disso para a nossa população? Então, Luísa, os impactos são severos. Os impactos não deixam dúvidas quanto às mudanças climáticas. A gente sabe que existem muitas fake news ainda e que elas acabam atrapalhando por demais as ações que a gente deve desenvolver. Então, eventos como esse que nós presenciamos recentemente em São Luís demonstram cabalmente não só que as mudanças climáticas existem, elas estão acontecendo e elas têm impacto severo na vida das pessoas. Então, nós precisamos já desenvolver uma capacidade de resiliência, isto é, resistência frente a essa realidade. A gente está falando aí, professor, de fortes chuvas, né, indícios de tornado, ventania muito forte. O que isso quer nos dizer? Qual é o alerta? A temperatura global está aumentando, né? Isso em função da queima de combustíveis fósseis, queimadas, desmatamento, a forma como nós consumimos é um outro fator também preponderante e isso está fazendo com que a temperatura global aumente, fique mais quente o nosso planeta, o efeito estufa, né? E isso, o aumento da temperatura, ele é o elemento que vai desencadear vários outros eventos atmosféricos. Na verdade, a temperatura, ele é o motor, ele é o combustível para o surgimento de vários eventos, como esse que nós vimos aqui em São Luís. Um princípio de tornado não ocorreu de fato porque o cone que se forma, né, naquele movimento circular dos ventos, ele não alcançou a superfície. Mas se ele tivesse tocado a superfície, os desastres que nós vimos seriam triplicados, porque seria algo extremo. Então isso é gerado também, esse tipo de evento, por aumento da temperatura, porque também faz aumentar os ventos. Altera a pluviosidade, aumenta a questão da temperatura na cidade, principalmente com ilhas de calor, com ondas de calor, que têm impactos severos na saúde da população, quanto também na pluviosidade. A pluviosidade está se alterando e as pessoas já estão percebendo isso na prática. As chuvas não caem mais como caíam antes em São Luís, né? O regime de chuva, a maneira como ela cai, está se modificando e modificando muito rapidamente. Antes você tinha uma chuva, os mais antigos vão lembrar disso, as chuvas se prolongavam por muito mais tempo, passavam um dia inteiro, 2 dias chovendo, até mais. Mas era uma chuva tipo garoa. Agora mudou, né? E as pessoas sabem disso, elas estão sentindo isso. As chuvas estão mais concentradas e num volume de chuva, de pluviosidade muito mais intensa. A cidade não está preparada para isso. Por isso que nós temos já o registro de que praticamente quando ocorre uma chuva de 50 milímetros, que não é nada tão absurdo, mas uma chuva de 50 milímetros, todos os bairros de São Luís, São José de Ribamar, Raposo e Passo Lumiar, dentro da ilha, ficam inundados. Isso é um registro comum, porque nós não nos preparamos para esse tipo de pluviosidade, para esse tipo de chuva. Então, as mudanças climáticas já estão afetando a nossa vida. Agora a gente tem aí notícias de um possível El Niño. Essa informação procede e qual é a perspectiva, quando isso poderá acontecer? Verdade, Luísa. E só para que o telespectador saiba o que é o El Niño, ele é gerado pelo aquecimento das águas do Pacífico e tem efeitos globais. Ele altera a temperatura e a pluviosidade no mundo todo, tem repercussões no mundo todo. E no caso do Brasil, ele provoca aumento de chuvas no sul do Brasil, sul-sudeste do Brasil, aumenta o volume de chuvas
E aqui no Nordeste e Norte do Brasil, ele diminui o volume de chuvas. Então nós temos um impacto que para o Nordeste é bastante severo, porque a ausência de chuva para o Nordeste tem um impacto bastante grande. E no Maranhão também nós temos esse registro. Então, é um evento climático global, já acontece há milhares de anos, né? É importante ressaltar que ele não é provocado pelas mudanças climáticas. As mudanças climáticas são um evento agora, recente. O El Niño e o Lanína são eventos climáticos que já ocorrem há muito tempo. Só que este ano especificamente, nós temos registrados que o aumento da temperatura do mar no Pacífico ultrapassou todas aquelas médias históricas. Por isso nós estamos prevendo e alertando de que provavelmente teremos um El Niño muito intenso. Professor, e quando a gente fala de quando isso pode acontecer, qual é a média aí de prazo, de tempo? Isso. No caso do Maranhão especificamente, no segundo semestre deste ano já vai começar a ocorrência dele, ele vai atuar. E como ele irá atuar, o El Niño, nesse período do segundo semestre e início do próximo ano, no primeiro semestre do próximo ano. No segundo semestre deste ano, nós temos o período de estiagem, ausência de chuva. Isso vai se dar com mais intensidade. Nós teremos temperaturas mais elevadas por todo o Maranhão durante o segundo semestre desse ano. E no primeiro semestre do ano que vem, o volume de chuvas vai diminuir e vai diminuir drasticamente. Como nós sabemos que o estado do Maranhão ainda é um estado de economia agrária, a atividade do campo ainda é bastante importante para a economia do Maranhão e que nós temos muitos, mas muitos pequenos e médios produtores, esses pequenos produtores precisam estar preparados para essa realidade. As chuvas, né, irão diminuir drasticamente. E aí, quando a gente fala de proteção das pessoas, da população, em relação a esse evento, como é que as pessoas podem se preparar? Precisa, de fato, desse alerta? Esse alerta é mais específico de ações para os gestores públicos, seja estadual e municipais. Eles precisam ouvir a ciência e deixar de fazer festas e investir em resiliência, em ações que de fato tragam benefício real e concreto para a população. Precisamos já desenvolver comitês, né? Já venho defendendo isso há algum tempo, junto à Secretaria de Meio Ambiente, de que precisamos desenvolver comitês em todos os municípios do estado do Maranhão, preparar a defesa civil, que não está preparada. Precisamos, porque cada evento ele ocorre de maneira diferente em cada município. E só quem conhece a realidade do município só é quem mora no município. Então precisamos criar comitês de pessoas que conheçam a realidade do município para propor ações coordenadas pela Secretaria de Estado para que a gente diminua os impactos à população. E isso não está sendo feito. Ouvir a população e ouvir a ciência é a saída, né, professor? Professor, obrigada por suas explicações. Eu conversei com Juarez Mota Pinheiro, ele que é professor doutor em climatologia do curso de Geografia aqui da nossa Universidade Federal do Maranhão. Ana, eu volto com você. Obrigada, Luísa. Obrigada ao professor doutor Juarez Mota. E o nosso telejornal fica por aqui. Mas você de casa pode rever nossas entrevistas, reportagens no EduPlay, YouTube e Instagram da TV UFMA. Uma ótima terça-feira para você.